Na armadura de Deus apresentada por Paulo em Efésios capítulo de número 6, do versículo 10 em diante, Paulo faz menção das partes da armadura que eram de defesa e partes da armadura que eram de ataque. Ele especifica as 6 peças que completavam a armadura de Deus. A intenção do apóstolo Paulo era ilustrar a intensa batalha espiritual que o cristão está inserido nela. E nesta batalha não existe um acordo de paz, não existe um cessar-fogo e não existe trégua, é guerra. Nossa luta não é e nunca foi contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades do mal. Leia a passagem que está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Eu creio que Deus te levará além destas 10 lições e inundará a sua vida e o seu coração. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, eu deixei o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Lá você encontra um conteúdo exclusivo e abençoador. Desde já, não se esqueça de compartilhar esta mensagem com pelo menos 5 pessoas. Seja um semeador de boas novas. Eu sei que os vídeos nesse formato estão um pouco demorados, os vídeos das 10 lições estão um pouco demorados, mas é devido à minha correria. Estou escrevendo 2 livros abençoadores. Um fala de 70 esboços extraordinários e o outro fala de 100 dicas para continuar casando todos os dias. Então, eu tenho certeza que será bênção de Deus para a vida dos nossos irmãos. Então, sem perda de tempo, agora sim, sem mais delonga, nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição é na força do poder de Deus e não na sua força. No versículo de número 10, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo não diz que a força que os irmãos precisam vem dos irmãos, vem das pessoas, mas sim ele diz que vem do Senhor. Se dependesse de nossas forças, nós não estaríamos aqui, não teríamos chegado até aqui, jamais teríamos chegado tão longe. Existe uma força incrível que emana de Deus para fortalecer os filhos dele. Só para os irmãos terem uma ideia, Romanos 8:11 diz: o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês. O poder que ressuscitou Jesus está em nós através do Espírito Santo. Se este poder é capaz de ressuscitar Jesus, então imagine o que ele pode fazer com essa tristeza. Se esse poder ressuscita Jesus, imagine o que ele pode fazer com esse desânimo, com esse aperto no peito, com esse problema que se levantou contra a sua vida. Se fortaleça em Deus. É dele que vem a força que você precisa. Não vem de você, vem de Deus. Segunda lição: quem olhar para as pessoas como inimigas vai perder a batalha. O apóstolo Paulo, antes de falar contra quem nós devemos lutar, ele mostra, irmãos, primeiro contra quem nós não devemos lutar. Ele diz lá no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das
trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta não é no campo físico, mas é no campo espiritual. A coisa, irmãos, funciona assim, ó. O maligno, ele precisa de um corpo para poder agir. Ele não pode agir se não tiver a legalidade de alguém, se alguém não der legalidade de um corpo para ele usar. Então, não é a pessoa, mas sim quem está usando ela. Pedro, lá em João, capítulo 18, verso 10, quis defender Jesus usando uma espada e acabou cortando a orelha do servo do sumo sacerdote, em sinal de reprovação. Na mesma hora, Jesus coloca a orelha daquele homem no lugar. Mas quando Pedro, depois do Pentecoste, já convertido, usou a espada do Espírito, multidões se renderam ao Senhor Jesus e reconheceram Ele como Salvador. Sabe por quê? As armas da nossa milícia não são carnais. É por isso que na tentação do deserto, Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus também não lutou, irmãos, contra o gadareno. Jesus lutou contra o que estava no gadareno. O nosso inimigo é invisível e não visível. E se você olhar para as pessoas como inimigas, vai perder a guerra. Terceira lição: toda, não são algumas. No versículo de número 11, Paulo é usado por Deus tremendamente, não para dar uma sugestão, mas sim para dar uma ordem expressa. Ele diz: revesti-vos, é uma ordem, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir, irmãos, fala de permanência. Revestir dá a ideia de que uma vez vestimos, precisamos estar se revestindo todos os dias. Paulo não fala de revestirmos de algumas partes da armadura, mas ele diz revestivos de toda. Toda fala de totalidade. Toda joga por terra o meio termo em cima do muro, porque se a armadura não estiver completa, estamos vulneráveis na parte em que está descoberta. Os judeus, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, oram 3 vezes, muçulmano rezam 5 vezes por dia, e o cristão, segundo a Bíblia, ora sem parar, ora sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, é vigilância completa, porque a vigilância incompleta, oração incompleta, santidade incompleta e Bíblia incompleta é brecha, é a brecha que o maligno precisa para entrar. Então receba toda a armadura de Deus sobre a tua vida e tua família. Quarta lição: use o cinto da verdade contra o pai da mentira. Ao escrever, irmãos, sobre a armadura de Deus, Paulo tem como referência o uniforme, a armadura da guarda pretoriana, que ele fala lá em Efésios, capítulo 3, versículo 1. A guarda pretoriana, irmãos, era a tropa de elite do governo romano, criada com o objetivo de proteger os imperadores romanos e a família dos imperadores. É um fato, irmãos, que chama muito a minha atenção. Sabe qual é? É ver Paulo ganhando esses soldados da guarda pretoriana para Jesus. Mas onde está escrito isso? Está escrito lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12 ao 13. Ele diz: o que aconteceu comigo contribuiu para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Que bênção, que maravilha, que glória!
Paulo está ganhando almas para Jesus na prisão. O cinto do soldado, irmãos, era usado para fixar a armadura e pendurar a espada nesse cinto. E Paulo está usando o cinturão da verdade dentro de uma prisão contra as mentiras do maligno, para libertar quem está realmente preso, que não é Paulo que está preso. O preso, irmãos, está solto, libertando quem está preso na mentira. Para vencer o maligno, basta usar o cinto da verdade. Quando Cristo nos libertou, Ele usou a verdade que liberta, a verdade em que o maligno nunca se firmou nela e não quer que você se firme nela também. E já que o cinto segurava a espada, então ninguém pode usar o cinto, que é a verdade, sem praticar a palavra da verdade. Quinta lição: proteja o seu coração com a couraça da justiça. No versículo 14, Paulo diz assim: e vestida a couraça da justiça. Irmãos, a couraça da justiça geralmente era feita de metal ou de couro curtido e servia para proteger os órgãos vitais e principalmente o coração. Repare que Paulo diz que a couraça é de justiça, justiça porque ela aponta para tudo aquilo que é justo diante de Deus, diante do Senhor. Cristo, irmãos, nos ensinou a agir com justiça para com Deus e para com as pessoas. Olha que coisa linda. Então fica a dica: busque tudo aquilo que é justo e não se esqueça de agir com justiça consigo mesmo, dando para você o que te faz crescer, dando para você o que vem de Deus, o que vem do céu para a sua vida. Isso é agir com justiça para conosco. É injusto servir a Deus, cuja força é a sua alegria, e continuar ficando triste, preferir ficar triste. É injusto permitir que as outras coisas governem o seu coração no lugar de Deus. Proteja o seu coração com a couraça da justiça, para que nenhum sentimento prejudicial à sua saúde emocional, à sua saúde física, principalmente espiritual, venha entrar e enfermar a sua vida. Sexta lição: pés firmados na rocha, não escorrega. No versículo de número 15, irmãos, Paulo cita os calçados, que era uma peça importantíssima na armadura dos soldados. Ele diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados, irmãos, dos soldados romanos tinham cravos, parecido com a chuteira do jogador de futebol, justamente para evitar que durante a batalha o soldado escorregasse. A pior coisa que poderia acontecer com um soldado no campo de batalha era escorregar. Quem escorregasse se tornava presa fácil para o adversário. Por isso era importante o uso dos calçados adequados dentro daquelas batalhas. Com os calçados do evangelho eu aprendo: você vai conseguir avançar em qualquer tipo de solo que você estiver lutando. Se você estiver no solo do desemprego, você vai avançar. Se você estiver no solo da perseguição, você vai avançar e não vai escorregar. Se você estiver no solo do abandono, da traição, você vai avançar. No solo do evangelismo, você vai avançar. Independente do solo, o mais importante é o tipo de calçados que está nos seus pés. Naquela época, irmãos, quem andava descalço eram os escravos. Por isso que o pai do filho pródigo pediu para que ele pusesse
as sandálias nos pés. Ei, você é soldado de Cristo, você não é escravo, você é filho. Os seus pés estão firmados numa rocha eterna chamada Cristo Jesus. Sétima lição: o escudo protege das setas da tentação. Agora, no versículo de número 16, Paulo fala do escudo da fé. Ele diz: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos, não é só alguns não, todos os dardos do maligno. Repare, irmãos, que este não é qualquer escudo, é o escudo da fé, o escudo usado para apagar e fazer desaparecer os dardos da dúvida lançados pelo maligno para tentar acabar com você, acabar com a tua fé nessa batalha. Foi com o escudo da fé que Estevão, mesmo sendo apedrejado, protegeu a sua convicção em Deus e não foi abalado, mas pelo contrário, viu o céu aberto. Foi usando o escudo da fé que João, na ilha de Pátimos, não desistiu, mas continuou e recebeu a visão linda e privilegiada do Apocalipse. Então, não tem como vencer essa batalha sem o escudo da fé. Sem fé é impossível vencer, é impossível agradar a Deus e é impossível prosseguir. Se o escudo da fé sair, entra o escudo da dúvida, e se a dúvida entrar, você vai se tornar vulnerável. Oitava lição: o capacete protege a sua mente. No versículo 17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. Assim como o capacete, irmãos, protege a cabeça, o capacete da salvação protege a sua mente, porque a intenção do maligno é levar a sua mente cativa, escrava. Se a sua mente não estiver blindada com o capacete da salvação, o maligno vai lançar o seu passado e trazer dúvida em relação à sua salvação, à sua conversão e tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Todo pensamento que te joga para baixo não é Deus falando contigo. Não deixe que nada lance dúvidas sobre a sua mente em relação à sua salvação. Se o maligno tiver acesso à sua mente, a depressão entra, a ansiedade entra, o estresse e o desespero entra, e a sua vida se torna um parque de diversão do maligno. Então, ocupe a sua mente com aquilo que vem de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que é correto, puro, e tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algum valor nisso, se houver algo excelente nisso, então pense nessas coisas. Pensamentos, irmãos, vão para o coração e se transformam em sentimentos, e sentimentos se transformam em comportamento. Então, blinde a sua mente com o capacete da salvação. Nona lição: use a espada do Espírito. Ainda, irmãos, no versículo 17, agora na parte B do versículo, Paulo cita mais um item da armadura de Deus: a espada do Espírito. Amém? Ele diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a espada é um instrumento de defesa e um instrumento de ataque. No deserto, Jesus usou a palavra tanto para se defender como para atacar o tentador. Porém, muitos cristãos estão indo para a batalha sem a espada do Espírito. Passa o dia inteiro, irmãos, assistindo vídeos curtos,
presos na internet que não edifica, mas não dedicam 1 hora pelo menos de palavra. Há um estudo, irmãos, que comprova que o excesso de vídeos afetam o cérebro. Sabe por quê? Porque eles produzem fortes doses de dopamina e faz o cérebro se habituar com aquilo. Então mergulhe na palavra. Só existem 2 opções: ou a Bíblia tira o seu sono, ou ela vai te dar sono. Vai depender da intensidade do seu amor por Deus e do seu propósito de crescer na fé. O conhecimento, irmãos, ele não transforma. O que transforma o ser humano é a prática daquilo que ele conhece. Não adianta conhecer e não praticar. O acesso à Bíblia também não transforma a vida de ninguém. Se o acesso à Bíblia transformasse, o mundo já teria se convertido. Sabe por quê? Porque todas as pessoas podem ter um exemplar da Bíblia em casa. Alguém disse a seguinte frase: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Então, use a espada do Espírito para vencer e para valer. 10ª lição: depois de fazer tudo, permaneça firme na presença do Senhor. É isso que Paulo diz na parte B do verso 13. Ele diz assim: e havendo feito tudo, fiquem firmes. Paulo, irmão, está dizendo que depois do revestimento da armadura de Deus, não podemos relaxar na vigilância, mas continuar progredindo, continuar crescendo na fé. Todo cristão enfrenta 3 tipos de inimigos ferozes: o mundo, a carne e o diabo. E é por isso, irmãos, que não podemos dormir. Existem 2 momentos mais perigosos na vida do cristão. O primeiro é quando ele está sozinho, e o segundo acontece depois de uma vitória. Então, depois da vitória, continue se revestindo de toda a armadura. O que Paulo está nos orientando, nos alertando, irmãos, é que depois da vitória nós precisamos continuar com a nossa guarda alta. Sabe por quê? Uma brecha é tudo que o inimigo precisa para fazer um estrago na sua vida espiritual. Então, o texto áureo dessas 10 lições é: se revista de toda e não de algumas partes da armadura de Deus. E a outra é: mesmo depois de você fazer tudo isso, permaneça firme na presença do Senhor. A nossa batalha só terminará quando estivermos ao lado do Senhor Jesus. Eu sou mais Deus na sua vida do que essa batalha que tem se levantado contra você e contra a sua família. Não prosperará enquanto você estiver revestida. Não prosperará nenhum dardo inflamado do maligno contra a sua vida. Gostou da nova modalidade, do novo cenário? Então, glórias ao nome do Senhor. Amém? Vem mais por aí. A próxima lição agora é 10 lições sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Você gostou dessa nova modalidade? Então diga aí: eu gostei do novo cenário, do áudio, pelo microfone, eu gostei. Irmãos, tudo isso é para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você já compartilhou com 5 pessoas? Então, muito obrigado em nome de Jesus.